sabereis o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabereis o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não sabereis o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja sobre a vida de cada uma de vocês. Que alegria estar aqui diante de vocês nesses instantes finais do ano de 2020. Que ano, irmãos, que ano foi esse? Muito difícil, muito complicado, um ano atípico. Jamais imaginaríamos que passaríamos pelo que passamos nesse ano. Quem de nós poderia imaginar, lá no ano de 2019, no dia 31 de dezembro, quando estávamos na igreja, no nosso culto da virada, quem de nós poderia imaginar que o ano de 2020 seria como foi? Um ano difícil, um ano de muita apreensão, de muitos questionamentos, um ano de muita perplexidade, um ano onde todos nós tivemos perdas, choramos, ficamos com o nosso coração entenebrecido pelas notícias que foram chegando uma após outra. Eu tenho certeza de que não foi um ano fácil. Muitas pessoas definitivamente querem virar a página, querem esquecer o ano de 2020. Mas para nós que cremos em Deus, o ano de 2020 também foi um ano de muito aprendizado. Aprendemos muitas coisas. E eu quero compartilhar isso com vocês nesses minutos finais do ano de 2020. Primeiro nós vamos orar, depois eu quero ler com vocês o Salmo 90, versículo 12. Vamos falar com Deus? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos aqui. Jamais imaginaríamos que enfrentaríamos o que enfrentamos. Jamais poderíamos realmente imaginar que o ano de 2020 seria como foi. Não foi um ano fácil, Senhor. Foi um ano difícil, mas vencemos. Estamos aqui e com certeza refletindo sobre tudo aquilo que esse ano nos ensinou. Fala conosco nesses momentos finais, ó Deus, e permita que cresçamos diante do Senhor. Permita que sejam momentos de reflexão e momentos de crescimento, porque 2021 está chegando, Senhor, e queremos um 2021 assim como foi 2020, tendo o Senhor conosco. Isso é o que importa, isso é o mais importante. Como será 2021? Não sabemos. Não sabemos se teremos lutas, dificuldades, problemas como tivemos em 2020. Mas o simples fato de saber que o Senhor estará conosco já é motivo suficiente para abrirmos essa porta e adentrarmos esses 365 dias que temos pela frente. Muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos. E foi isso o que aconteceu em 2020.
Se você sair pela rua e perguntar às pessoas o que elas acharam do ano de 2020, vocês vão ter as mais variadas respostas. Eu acredito que a maioria das pessoas vão falar do ano de 2020 de forma negativa. Eu acredito que a maioria das pessoas irão se referir a 2020 de uma forma depreciativa. Não há boas recordações para muitos do ano de 2020. Mas eu quero dizer para vocês que, mesmo concordando com essas pessoas e entendendo que o ano de 2020 talvez tenha sido o ano mais difícil de nossas vidas, eu não posso fechar os olhos para o fato de que o ano de 2020 nos trouxe muitos ensinamentos. O salmista nos convida a contar esses dias, a aprender com esses dias, de tal maneira que possamos adquirir sabedoria com eles. Eu repito, estamos a poucos minutos do ano de 2021. Novos desafios, novas dificuldades, algumas pontas de esperança, alguns momentos de esperança já começam a raiar no horizonte, notícias aqui e ali de uma vacina que será aplicada na população até meados de fevereiro. Isso muito nos alegra, mas nós sabemos que as dificuldades por que passa a humanidade não se refere apenas a uma pandemia. Existe um outro tipo de pandemia que tem tomado conta dos corações. Não é a pandemia moral, a pandemia espiritual. Essa vai continuar porque não existe vacina eficaz contra ela, a não ser o sangue do Cordeiro. E infelizmente muitas pessoas não querem esse tipo de vacina. Por isso essa pandemia tende a continuar. E não só continuar, mas também a aumentar. Mas voltando para o ano de 2020, eu quero refletir com vocês acerca de algumas lições que eu aprendi e quero compartilhar isso com vocês. O ano de 2020 foi um ano que nos ensinou que o amanhã definitivamente não nos pertence. Quantas pessoas planejaram um ano diferente e ele não foi? Quantas pessoas fizeram planos, tiveram sonhos que nunca se realizaram? Quantas pessoas compraram seus pacotes de viagem para o final do ano e não vão viajar? Quantas pessoas entraram com os papéis para adquirirem a sua tão sonhada casa própria e não vão usufruir dela? Quantas pessoas fizeram ou arquitetaram projetos para o ano de 2020, mas esses projetos nunca saíram dos papéis? Infelizmente, essa é a vida. Essa é a vida de pessoas finitas. Pessoas que não controlam o próximo minuto de vida que terão. Nada está no nosso controle. É por isso que nós precisamos nos atentar para aquilo que Tiago fala no capítulo 4, versículos 14 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 14 a 17. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo esse importante texto das Escrituras. Tiago, capítulo 4, versículos 14 a 17, que nos diz o seguinte. Veja só o que Tiago vai nos dizer. Tiago 4, 14 a 17. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe e deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que é que Tiago está nos dizendo? Não planejem sem, contudo, entregarem os seus planos a Deus. Deus é aquele que diz sim ou que diz não, porque isso não está no nosso controle. O tempo não nos pertence.
O tempo nos foi dado, mas ele não é nosso. Tudo pertence a Deus. Por isso, somente se Ele quiser é que nós vamos realizar isso ou aquilo. Muitas pessoas fizeram planos, muitas pessoas arquitetaram projetos, engendraram propostas e mais propostas para si mesmas que nunca se concretizaram. Meus queridos, eu quero dizer para vocês uma coisa. A única fração do tempo que me pertence é o agora. E o agora acabou de passar. Eu preciso entender o seguinte: me foi dado o presente. E o presente precisa ser vivenciado da melhor maneira possível. Ainda dá tempo. Você conseguiu hoje colocar em prática todos os seus projetos que você estabeleceu desde o momento em que você acordou? Nós estamos a alguns minutos de 2021. Talvez você ficou de falar aquilo que você queria ter falado o ano todo para aquela pessoa que você ama e ainda não falou. Talvez você ficou de dar um telefonema para um amigo, desejar a ele um feliz ano novo e você ainda não deu. Eu quero dizer uma coisa para vocês: vamos nos preocupar com o agora, com aquilo que nos foi dado, e nos foi dado por conta da misericórdia de Deus, o presente. Faça hoje, faça enquanto você pode. Se você quer falar uma palavra doce para alguém, fale. Se você realmente quer tomar uma atitude, tome. Cuidado com o planejamento, cuidado com o depois, cuidado com o amanhã, porque a palavra de Deus é clara: o amanhã não nos pertence. Eu acredito, e aqui eu não quero dramatizar a minha palavra, não quero fazer com que ela se torne mais dramática do que ela parece, mas muitas pessoas que se foram, que partiram, que nos deixaram, eu acredito piamente que essas pessoas tinham muitas pendências a resolverem e nunca resolveram. Partiram sem fazer aquilo que cabia a elas fazer e não fizeram porque deixaram para depois. Que em 2021 seja diferente. Que você, eu, que nós não fiquemos apenas nos planejamentos. Não fiquemos apenas naquela questão de eu vou fazer, eu vou falar, eu vou até você, me aguarde, em breve, eu ainda vou. Não, pensemos em adaptar tudo aquilo que nós queremos e desejamos dentro da fração de tempo que temos, que é o presente. Então 2020 me ensina isso, 2020 me ensina que o amanhã definitivamente não nos pertence. Tiago acabou de deixar isso bem claro. Se Deus quiser, se Ele permitir, se for da vontade dEle, em 2021 faremos isso e faremos aquilo. Que em cada oração nossa, não nos esqueçamos de entregar o nosso tempo para o Senhor. Não nos esqueçamos de inserir o Senhor nos nossos pensamentos, nos nossos planos, nos nossos sonhos, porque tudo pertence a Ele. Ele é aquele que diz sim, Ele é aquele que diz não, Ele é aquele que diz agora não, Ele é aquele que diz depois. Ele é o Senhor do tempo. Nós somos apenas aqueles que usufruem do tempo. Por isso, o único tempo que nós temos é o presente, é o que nos é dado agora. Talvez essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa que gostaria de ouvir de você algo que ela não ouviu o ano todo. Por que você não vira para ela agora e diz para ela: olha, eu te amo, olha, você é uma bênção na minha vida, olha, eu sinceramente sou grato a Deus pela sua vida. Você fez isso durante o ano? Se você fez, parabéns. Mas se você não fez, faça agora.
Faça agora, abrace mesmo, beije, diga eu te amo, conte comigo, estamos juntos. Obrigado por ter estado ao meu lado durante o ano de 2020. O ano foi difícil para nós, mas você esteve ao meu lado. Talvez você que é filho, está com alguma dificuldade com seu pai ou com a sua mãe. Eu pergunto para você, você pode dizer com todas as letras que você terá o seu pai e a sua mãe o ano que vem? Então aproveite o agora, o tempo que você tem, dê aquele abraço, dê aquele beijo, fale, pai, você é o meu herói, pai, eu te amo, vem cá, pai, deixa eu te dar um abraço, mãe, te amo, minha mãe, te amo, faça isso, não deixe para depois, porque o depois não é seu, o depois não é meu, o depois não é nosso. Mas 2020 me ensinou uma outra coisa. 2020 foi um ano que me ensinou que dinheiro e sucesso não podem comprar a vida. Responda para mim, quantas pessoas dariam tudo o que têm para ter aquela pessoa de volta? E não podem. Quantas pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte e não saíram dele, dariam tudo o que possuíam para saírem daquele leito de UTI, para serem desentubadas e não conseguiram. Infelizmente, dinheiro, sucesso, fama, fortuna não foram capazes de impedir que muitos artistas, muitas pessoas famosas partissem. Foi um ano de muitas perdas. Perdemos muito, infelizmente. Famílias inteiras ficaram fragmentadas, estão desoladas, estão adoecidas por conta de perdas irreparáveis. E eu garanto que se elas pudessem vender todos os bens, dar todo o dinheiro para terem essas pessoas de volta, elas o fariam. Veja só o que Jesus nos diz. Jesus nos conta a história de um homem rico, Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Permita-me ler para você, Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Veja só se essa não é a realidade de muitas pessoas. Lucas 12, 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21 diz assim: E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma o que você tem preparado para quem será. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Querido, eu sei que ter coisas, possuir coisas, guardar dinheiro, conquistar isso, conquistar aquilo, isso não é errado. Ser diligente nas questões financeiras não é errado. Deus nos deu sabedoria para administrar os nossos bens. Graças a Ele temos tido sustento, Deus tem nos abençoado. Foi um ano também onde Deus nos mostrou que quem cuida de nós é Ele, não é? Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu mesmo e minha família, nós administramos os recursos que recebemos para que possamos ter uma segurança para o futuro. Isso não é errado. Mas errado é quando você deposita todas as suas fichas nisso. Quando você confia que pelo fato de ter muito dinheiro, você pode comprar a sua saúde, você pode comprar a sua longevidade, você pode comprar a vida. 2020 nos ensinou que não. Quantas pessoas riquíssimas, pessoas milionárias, bilionárias, partiram sem levar um centavo com elas. Sabe por quê?
porque dinheiro e sucesso não são garantia de absolutamente nada. Dinheiro e sucesso não são garantia de absolutamente nada. Por isso eu quero te dar um conselho para 2021. Em 2021, trabalhe, planeje como administrar seus recursos, invista, faça a sua conta poupança, abra a sua conta no banco, faça uma reserva, ótimo, mas coloque esse dinheiro, coloque seus recursos à disposição de Deus. Viva também nessa área para a glória de Deus. Não adianta você ficar guardando para si. Não adianta você ficar investindo em você. Invista no outro. Prepare-se para ajudar o outro. Prepare-se para estender a mão. Prepare-se para ser disponível em ajudar aquela pessoa que com certeza, se você tiver esse coração, Deus colocará diante de você. Ah, querido irmão, querida irmã, temos errado muito nessa área, infelizmente. Temos falhado muito nessa área. Quantos de nós estamos, por deveras, preocupados com nós mesmos, com aquilo que temos? Muitas vezes nos preocupamos em ter mais, em adquirir mais, e nos esquecemos de que no nosso lado alguém pode estar com fome, alguém pode estar passando por necessidade. Nos esquecemos de investir no reino de Deus. Esse ano de 2020 foi um ano de muitas bênçãos de Deus sobre a nossa igreja na área financeira. Deus cuidou de nós, mas poderíamos ter feito muito mais pelo reino de Deus se muitos tivessem no coração o desejo de investirem, o desejo de realmente aplicarem seus recursos no reino de Deus, que é um reino que vale a pena nosso investimento. Eu gostaria que nós pensássemos nisso. Como foi que lidamos com as questões financeiras em 2020? O que poderíamos ter feito em 2020 com os recursos que eu tinha, não é que nós tínhamos, digo, o que poderíamos ter feito e não fizemos? Como poderíamos ter administrado nossos recursos em 2020 e não administramos? 2021 está aí. Daqui a pouquinho 2021 chega. Eu gostaria de convidar você para que no ano que vem, o ano que já bate a porta, nós sejamos mais solidários, sejamos mais disponíveis, sejamos mais liberais nas questões financeiras. Entendamos que a melhor maneira de investir o nosso dinheiro é investir o nosso dinheiro em prol do outro, em prol de algo que produza frutos, em prol de alguém. Não permita que o dinheiro, não permita que o seu crescimento profissional, não permita que as conquistas que você tem tido se tornem a razão da sua felicidade. A razão da nossa felicidade precisa ser o Senhor. Por isso, faça um propósito diante de Deus. Senhor, eu serei um mordomo melhor dos recursos financeiros no próximo ano. No próximo ano, eu quero que o Senhor saiba que eu me envolverei mais com a obra do Senhor. O próximo ano eu vou investir mais na obra do Senhor. É muito importante que tenhamos esses pensamentos e essa predisposição. Eu também aprendi algumas coisas, pelo menos mais duas, que eu quero compartilhar com vocês. Perdão, mais duas não, mais três. Eu gostaria de pensar com você que 2020 foi um ano que nos ensinou que a verdadeira fé, ela pode e ela vai ser provada. Nossa fé foi provada. Ela foi provada. Foi um teste de fé. Foi um teste difícil. Foi um teste complexo para nós. Não foi fácil. Não foi fácil manter a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus
nesse ano de 2020. E não só para a primeira igreja batista em Pará de Minas, mas para todas as igrejas do Senhor espalhadas pela face da terra, porque foi um teste de fé. Ficamos sem congregar do dia 17 de março ao dia 21 de junho. Não foi fácil. Foi um tempo difícil. Eu me lembro do dia 17, uma terça-feira, quando eu me reuni com a diretoria da igreja e ali, com lágrimas, nós decidimos que era hora de fecharmos as portas do nosso templo, de fecharmos as portas da igreja e não recebermos mais nenhuma pessoa, porque a pandemia estava a todo vapor. Não foi um período fácil, foi um período complicado, eu sei que foi. Foi um momento difícil, eu sei que foi. Foi um teste de fé. Mas a partir do dia 21 de junho, começamos uma reconstrução na igreja. E aqui estamos nós. Templo lotado, diversas pessoas chegaram para a igreja. Depois do dia 21 de junho, tivemos 2 batismos na igreja. Muitas pessoas se aproximando, buscando nossa igreja passando por uma renovação, porque nossa fé foi testada e foi aprovada. Mas infelizmente muitos ainda estão sendo vencidos pelo medo, vencidos pela insegurança e principalmente vencidos pelo desânimo. Muitos não passaram no teste de fé. E eu não falo isso só da nossa igreja. Eu tenho conhecimento de muitas pessoas que pararam no tempo, muitas pessoas que se estacionaram no tempo. A fé delas está estacionada, elas estão sem combustível. Devemos orar por essas pessoas. Elas ainda estão sendo testadas, até o momento estão sendo reprovadas, mas isso pode mudar. Se você que está ouvindo essa mensagem é uma dessas pessoas que parou, que estacionou em 2020, se você que está ouvindo essa palavra sabe que essa palavra tem sido do coração de Deus para você, se você ainda está sendo reprovado nesse teste de fé, dá tempo de você viver algo novo em 2021. Dá tempo de você voltar para a igreja. Dá tempo de você refazer seu compromisso com Deus. Ainda dá tempo. Dá tempo de você dizer, Senhor, em 2021 vai ser diferente. Em 2021 eu vou voltar à sua casa. Eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu fui ou que eu era antes da pandemia. O Senhor pode contar com isso. Eu serei diferente em 2021. Eu vou voltar, Senhor. Na primeira reunião de 2021, já no domingo, agora, eu já estarei na igreja, refazendo o meu compromisso com o Senhor. Ó Deus, me ajude. Não tem sido fácil. Devemos orar, irmãos. Devemos orar por esses irmãos que estão frios, que estão apáticos, que estão desanimados e principalmente por aqueles que ainda estão com medo. É claro que Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. É claro que nós devemos ter prudência, cautela, cuidado, zelo, mas também devemos acrescentar a todas essas questões a fé, a confiança, o medo, a insegurança. Não pode ser maior do que a minha fé, do que a minha confiança no Senhor. Venha para a igreja, volte a congregar conosco, não permita que Satanás tenha essa vitória sobre você. Ah, meus queridos irmãos, veja só o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Eu quero voltar lá para o livro de Tiago, capítulo 1, 2 a 4, e quero ler com você o que o escritor aqui, Tiago, nos diz, muito importante. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tiago está dizendo, é motivo de alegria ser provado, mas é também um motivo de tristeza ser reprovado. Você foi aprovado ou você foi reprovado nesse teste de fé pelo qual passamos em 2020?
Pense nisso com carinho. Não receba a minha palavra como uma crítica. Receba a minha palavra como uma exortação da parte de Deus. Até quando você continuará sendo reprovado pelo Senhor? Até quando você continuará sendo vencido pelo medo, pela indiferença e principalmente por esse sentimento ruim que se estabeleceu no seu coração, que fez com que você desanimasse? Pense nisso com carinho. 2020 nos ensinou que a verdadeira fé pode e vai ser provada. Qual será o teste de fé de 2021? Eu não sei. Eu não sei. Ele perdurará? Ele continuará? Será pior do que 2020? Eu não sei. Mas quem pertence ao Senhor será aprovado e aprovado. Você tem sido aprovado? Pense nisso. Eu gostaria de pensar com você também, já caminhando para o final da minha palavra, que 2020 foi um ano que nos ensinou também que nossa fé não está fundamentada nas más notícias, mas naquele que está acima delas. Veja só o que Isaías 41:10 e outros textos que eu quero ler para vocês aqui. Isaías 41:10 é o primeiro texto aqui de Isaías. Isaías 41:10 vai nos dizer, preste atenção, Isaías 41, versículo 10, nos diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Que texto maravilhoso. Agora, o versículo 13, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Veja só agora, eu quero que você veja comigo, Salmos 34, versículo 9. Veja só que salmo maravilhoso. Salmo 34, versículo 9 nos diz assim: temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. E Deuteronômio 31, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. É mais uma promessa do Senhor para nós. Deuteronômio 31, 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Deuteronômio 31, 8. Ah, querido irmão, eu vou te dizer uma coisa. Não sei o que vai acontecer em 2021. Eu não posso de maneira nenhuma te enganar. Eu não vou dizer para você que o ano de 2021 vai ser o ano da vitória, o ano da promessa, o ano disso, o ano daquilo. Não vou dizer. Não vou dizer. Eu disse isso em 2019 e vou dizer agora. Não há garantias de que 2021 será um ano melhor do que foi 2020. Não há. Mas em nome de Jesus Cristo, permita-me dizer uma coisa para você. Permita-me dizer, não há garantias de que seremos pessoas bem-sucedidas em tudo aquilo que fizermos em 2021. Não há essa garantia, mas eu posso te dar uma garantia: não estaremos sozinhos. Deus estará conosco. Então, em 2021, olhe para Ele. A palavra de Deus diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, olhe para Deus, veja o que Ele fez na sua vida em 2020. Ele não muda, Ele é perfeito e Ele continuará fazendo em 2021. Seremos vencedores como fomos em 2020. Isso eu tenho certeza, porque o nosso Deus, Ele não está restrito, Ele não está circunscrito às circunstâncias. Não são as circunstâncias que ditam a maneira do nosso Deus agir. O nosso Deus é Deus acima das circunstâncias. E eu tenho certeza de que em 2021 haverá dificuldades, haverá problemas, haverá lutas, mas também haverá Deus. E é isso que importa.
Por isso, vamos adentrar o ano de 2021, daqui a pouquinho. Vamos adentrar o ano de 2021 com alegria no coração, não nos preocupando com o que vai acontecer, se a vacina vai chegar ou se não vai chegar, se nós vamos ter que enfrentar ainda o primeiro semestre com Covid, se nós ainda vamos ter que passar uma longa jornada tendo que lidar com essa situação de distanciamento social, máscara, higienização com álcool. Não se deixe levar pelas notícias que você ouve no jornal, não se deixe levar pelas notícias que você recebe no seu WhatsApp, áudios aqui, áudios ali, feito por pessoas oportunistas que querem muitas vezes seus minutos de fama. Não se deixe levar por isso. Em nome de Jesus Cristo, olhe para o Senhor. Olhe para Deus, Ele está acima das circunstâncias, Ele é maior do que elas, Ele nos provou isso em 2020 e Ele continuará conosco em 2021, pode ter certeza disso, vamos vencer, eu tenho certeza. Em 2021, querendo Deus, se for da vontade de Deus, eu quero estar com você na igreja, voltando à normalidade, no nosso culto da virada, agradecendo por tudo que aconteceu em 2021, quer seja bom, quer seja mal, porque não há absolutamente nada mais valioso do que ter o Senhor conosco, do que ter o Senhor na nossa casa, do que ter o Senhor fazendo parte da minha vida. Não há nada mais importante do que isso. Por isso eu repito, 2020 foi um ano que nos ensinou também que nossa fé não está fundamentada nas más notícias, mas naquele que está acima delas. E eu encerro a minha palavra desta noite para você, dizendo o seguinte: 2020 foi um ano que fortaleceu ainda mais em nós uma certeza: não dá para viver sem igreja. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não dá, não dá. Igreja é difícil? É. Igreja tem problema? Tem. Quem está lá dentro são pessoas perfeitas? Não, longe disso. São pessoas com dificuldades, são pessoas com uma estrutura, muitas vezes, afetada pelo pecado, são pessoas que estão buscando uma reconstrução. Eu já disse isso em 2020, vou repetir: igreja é o lugar mais imperfeito da terra, porque os imperfeitos estão lá. Não é fácil, igreja não é fácil, mas como eu amo a igreja, como eu preciso da igreja, eu não aguentava mais, confesso para vocês, ficar longe de vocês. Quando a Prefeitura de Pará de Minas, quando ela baixou o decreto autorizando o retorno das atividades da igreja, queridos, como eu louvei a Deus por aquilo. Que maravilha! Eu fiz questão de reunir a diretoria, fiz questão de falar com a diretoria, vamos voltar. E muitos se alegraram conosco, outros ficaram um pouco apreensivos, outros ainda não voltaram, mas eu acredito que eles têm o tempo deles. Deus vai trazer todos aqueles que são dele de volta. Todos aqueles que pertencem ao Senhor vão voltar para a igreja. Todos. Quem não voltar é porque não pertence ao Senhor. Mas quem pertence ao Senhor vai voltar. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Deus não vai deixar quem é dele para trás. Mas olha, quando nós nos reunimos, quando nós voltamos naquele domingo, dia 21, que maravilha, que bom. Houve irmãos que choraram, pessoas choraram, pessoas glorificaram a Deus dentro da igreja. Não foi fácil o nosso retorno, como ainda não é fácil. Somos um povo que gosta de abraçar, somos um povo que gosta de pegar na mão, somos um povo que gosta de conversar depois do culto, somos um povo que gosta de visitar uns aos outros. Nós somos assim, gostamos de dar aquele ósculo santo, gostamos de dar aquele abraço. Irmãos, como eu sinto falta disso. Eu sei que você também sente, mas não dá para viver sem a igreja. Eu confesso para vocês que para mim é uma incógnita. Para mim é um grande dilema tentar entender a mente de alguém que consegue ficar sem a igreja e ainda assim diz: eu sirvo a Cristo. Não serve, não consegue, não se pode ter comunhão com a cabeça se você não tem comunhão com o corpo. Não dá, não dá. William Berkeley disse uma coisa muito interessante: a igreja não é um ajuntamento de conhecidos, nem uma reunião de amigos,
ela é a família de Deus. Essa é a igreja. Igreja é a nossa família. Nós somos irmãos. Nós não somos pessoas desconhecidas. Somos irmãos em Cristo. Irmãos que se amam. Irmãos que estão juntos. Somos irmãos. Eu sou irmão de vocês. Vocês são meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia por isso. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Fui muito abençoado em 2020 pela vida de vocês, e tenho certeza de que em 2021 serei mais abençoado ainda. Quero aproveitar e pedir a vocês que me perdoem se porventura durante o ano falei alguma coisa, fiz alguma coisa que de alguma maneira entristeceu vocês. Eu fiz aquilo porque realmente eu quis ajudar, e sei que esse mesmo sentimento também está presente no coração de outros também, e nesse momento todos nós talvez estejamos sendo dominados por um desejo de pedir perdão a alguém por alguma coisa que foi falada, por alguma coisa que foi feita. Eu sei que muitos não estarão agora participando desse culto conosco, muitos estão viajando ainda, muitos estão reunidos com os parentes, não estão realmente agora participando do culto, mas você que está participando, você que está conosco, de repente você lembrou de alguém agora, ore por essa pessoa e na primeira oportunidade, se tiver que pedir perdão, peça perdão. Vamos entrar 2021 mais fortes do que nunca. 2021, embora não tenhamos o controle, não saibamos o que vai acontecer, mas o ano de 2021 será um ano que Deus nos dará para fortalecermos ainda mais nossa igreja, como ela está sendo fortalecida. Durante a pandemia, eu ouvi muitos pastores dizerem que estavam preocupados porque não sabiam o que ia acontecer pós-pandemia. Nós ainda não chegamos na pós-pandemia, ainda estamos na pandemia, mas irmãos, como eu sou grato a Deus, porque nossa igreja está mais forte hoje do que antes da pandemia. Nossa igreja é uma igreja mais procurada hoje do que foi antes da pandemia. Inúmeras pessoas chegaram, vários participantes, pessoas que estão se reunindo conosco, estão congregando conosco. Para essas pessoas, para esses participantes, eu digo, sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos a essa grande família chamada Primeira Igreja Batista em Pará de Minas. Que alegria ter vocês conosco, e muitos ainda vão chegar. Nós vamos ter batismos agora no início do ano que vem. Que Deus seja louvado pela vida da igreja. Saímos fortalecidos de 2020, que venha 2021, se será difícil como 2020 não sei, mas que sairemos vencedores, isso com certeza. Amém? Por isso eu quero nesse momento convidar você a orar comigo. Já estamos aí a poucos minutos de 2021 e eu quero convidar você para que ore comigo nesse momento, para que fale com Deus comigo nesse momento, para que nós possamos verdadeiramente agradecer a Deus. Foi um ano difícil, eu sei que foi, não foi um ano fácil, foi um ano complexo, foi um ano complicado para todos nós. Talvez você perdeu alguém que você amava, ou conhece alguém que perdeu alguém que amava, eu sei, mas eu tenho certeza de que vai ser um ano de muitas vitórias, com lutas, com dificuldades, mas com muitas vitórias. Quero convidar você a se ajoelhar comigo e nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, dando as boas-vindas para o ano de 2021. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, graças e mais graças sejam apresentadas diante do Senhor agora, não só por mim, mas por toda a sua igreja. Nós agradecemos ao Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. O ano de 2020 não foi um ano fácil, foi um ano difícil, foi um ano complicado, foi um ano onde tivemos muitas perguntas e às vezes nem todas elas tivemos respostas. Foi um ano de muitos porquês. Foi um ano de muitas indagações, perdemos pessoas queridas, pessoas que amávamos. Ó Deus amado, foi um ano de sofrimento, foi um ano de lágrimas, foi um ano de quartos escuros, foi um ano de pessoas procurando atendimentos profissionais porque não conseguiam lidar
com as adversidades. Foi um ano complicado, mas foi um ano em que, apesar de tudo, não estivemos sozinhos. O Senhor esteve conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos nesse momento, nós te louvamos, nós te adoramos. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por 2020. Queremos te pedir agora por 2021. O que vai acontecer? Como será? Não sabemos, Senhor. Mas nós sabemos de uma coisa, não estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco. E é isso que importa. Ó Deus, seja conosco, nos dê vitória. Seja conosco naquele momento em que tivermos mais uma perda, naquele momento em que ficarmos entristecidos. Seja conosco, ó Deus, naqueles momentos em que, infelizmente, o nosso coração se fechar. Mas seja conosco também naquele momento em que daremos brados de vitória, em que diremos glória a Deus, em que estaremos reunidos diante do Senhor. Ó Deus, seja conosco naqueles momentos onde com certeza as notícias ruins chegarão, mas as notícias boas também. Ó Deus, seja com aqueles que hão de se agregar à sua igreja em 2021, seja com a tua igreja. Ó Deus, seja com esses irmãos que ainda não retornaram, que ainda não voltaram, que teu Santo Espírito fale aos seus corações, para que estejamos juntos novamente em 2021. Seja louvado o nome do Senhor. Obrigado por 2020 e que o nome do Senhor continue sendo glorificado em 2021. É a nossa oração, gratos por tudo e pedindo a tua bênção sobre nossas vidas para esse ano que ora se inicia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, que assim seja, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Feliz 2021 para vocês. Feliz 2021 para todos os seus familiares, todos que estão aí agora com você. Feliz 2021. Que o ano de 2021 seja um ano de muita presença de Deus, seja um ano de bênçãos do alto para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os ministérios, que Deus abençoe todos os líderes, que Deus abençoe nossa diretoria estatutária, que seja um ano maravilhoso. Você pode abraçar aí, é claro que você sabe quais são os protocolos aí para sua casa, mas que você agora nesse momento possa olhar para a pessoa que você ama e dizer feliz 2021, estaremos juntos. Deus abençoe vocês. Recebam o meu abraço e o abraço de toda a minha família, e em especial o abraço da família da Primeira Igreja Batista em Pará de Minas. Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos juntos, Deus é conosco.